Olá, professor Anderson Lima, em mais um encontro para tratar do assunto relacionado às projeções cartográficas. Nas nossas primeiras aulas aí relacionadas às projeções cartográficas, foi dito o seguinte, que toda projeção sempre vai apresentar algum nível de distorção. E essas distorções, elas ocorrem nas áreas, ocorrem nas formas ou ocorrem nas distâncias. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as características das projeções, observando exatamente essas distorções em áreas, formas e distâncias. A primeira característica, a primeira projeção que a gente tem para comentar aí é em relação à projeção conforme. Nessa projeção, os ângulos são idênticos aos do globo e as formas, representadas então pelos continentes e pelas ilhas, não apresentam distorções. Então, quando a gente fala dos ângulos, nós vimos na projeção cilíndrica que os paralelos e os meridianos eles vão se encontrar formando ângulos de 90 graus. Então, isso também aparece lá na minha representação do globo terrestre. As formas, que são então os continentes e as ilhas, elas também não apresentam distorções. Porém, as áreas nessa projeção conforme, elas sim apresentam níveis de distorção muito acentuados. Então, observa que, por exemplo, a região da Groenlândia, então eu tenho ali, nessa área, um nível de distorção extremamente acentuado. Então, sempre que for citado lá uma projeção conforme, vou lembrar da presença dos ângulos idênticas aos ângulos lá do globo e que as formas dos continentes e as ilhas também não apresentam distorções em relação ao que aparece para a gente lá no globo terrestre. O outro tipo de projeção interessante para a gente comentar são as projeções equivalentes. Então, nessa projeção, as áreas são proporcionalmente idênticas. Porém, as formas elas são distorcidas em relação às formas que aparecem lá no globo terrestre. A gente pode observar que, por exemplo, o continente americano ou o continente africano aqui, a gente vai observar que a forma desses continentes, em relação às formas que aparecem lá no globo, elas estão bastante distorcidas aí. Porém, as áreas, elas estão proporcionalmente idênticas. Então, quando eu observo aqui, por exemplo, a questão da região da Groenlândia, eu vou observar que essa área está proporcional à área da Groenlândia que é representada para a gente lá no globo terrestre. Então, quando se falar em projeções equivalentes, então as áreas aí proporcionalmente idênticas, porém a forma que está aparecendo, por exemplo, os continentes e as ilhas aqui, essas sim sofrerão aí algum nível de distorção. Mais uma das características importantes para a gente é a questão da equidistância, as projeções equidistantes. Nesse caso, as distâncias entre as regiões ela é precisa, ela é idêntica às distâncias que aparecem lá no meu globo terrestre. Porém, as distorções agora elas vão aparecer tanto nas áreas quanto nas formas. Então, o que eu posso observar com relação à presença dos continentes aqui, ó, é uma distorção bastante significativa aí, tanto em relação à área quanto em relação à forma. Porém, a distância de um continente a outro, por exemplo, essa distância ela é equivalente às distâncias que aparecem lá no globo terrestre. Então, falou de projeções equidistantes, então as distâncias entre as regiões, elas guardam proporcionalidade, são idênticas, porém, áreas e formas serão extremamente distorcidas aí na projeção equidistante. E por fim, nós temos aí a projeção afilática. Então, essa projeção ela não preserva nenhuma das propriedades em relação à conformidade, equivalência ou equidistância. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: se nessa projeção ela não tem nenhuma característica que é exatamente idêntica às características que aparecem lá no globo terrestre, qual seria então a intenção em utilizar uma projeção afilática? Já que áreas, formas e distâncias, nenhuma delas guarda lá a proporcionalidade com o globo terrestre. A vantagem da projeção afilática é que, apesar das distorções ocorrerem em áreas, formas e distâncias, ela acaba, de certa maneira, compensando isso aí
porque o nível de distorção que aparece, ele acaba sendo muito menos acentuado do que nas projeções anteriores. Então, nesse sentido, a projeção afilática ela acaba sendo muito utilizada aí. Nós temos aí no nosso slide a representação da projeção de Robson. Quando a gente pegar lá qualquer livro didático e for estudar o assunto relacionado aí às projeções cartográficas, nós vamos encontrar diversos tipos de projeção, projeção de Robinson, projeção de Peters, projeção de Mercator. Então aí seria o quê? Aquela pessoa que criou aquele tipo de projeção dá um nome para a projeção ali então. No caso do nosso slide, a projeção de Robinson, ela é filática porque áreas, formas e distâncias, nenhuma delas guarda proporcionalidade com o globo terrestre. Porém, a distorção que está ocorrendo nessa projeção, ela não é tão acentuada que nem nas demais. Se eu busco lá a projeção equidistante, por exemplo, a distância de um continente a outro, ela é preservada. Mas, em contrapartida, as formas e as áreas, o nível de distorção é muito acentuado. Daí a razão da existência da projeção afilática. Ela distorce áreas, formas e distâncias, porém com distorções aí menos acentuadas. Então, para representação, por exemplo, no planisfério, no mapa mundi, ela acaba sendo interessante. Ok? Com relação a essas características das projeções. Outra coisa importante a ser comentado já tinha dito ali que a pessoa que acaba criando aquela projeção dá nome à projeção. Projeção de Mercator, projeção de Peters, a projeção de Robinson, que estava no slide anterior. Mas aí, duas dessas projeções chamam bastante atenção, que é a projeção de Mercator e também a projeção de Peters, porque a gente pode fazer aí algumas comparações entre essas duas projeções, porque elas apresentam diferentes visões de mundo. Então, os principais mapas mundi, planisférios que nós encontramos por aí, são representados quase sempre em uma dessas duas projeções. É uma projeção cilíndrica, mas ela pode ser uma projeção cilíndrica de Mercator ou uma projeção cilíndrica de Peters. Essa é uma outra observação importante para ser dita, que nas nossas primeiras aulas a gente falou lá da projeção cilíndrica, da projeção cônica, da projeção plana ou azimutal, e a gente vai observar o seguinte: eu posso ter uma projeção em que ela vai ser classificada lá como uma projeção cilíndrica, mas ela vai ser uma projeção cilíndrica e vai guardar a proporcionalidade lá com as áreas, com as formas ou com a distância. Então, ela pode ser uma projeção cilíndrica e conforme. Então, observar esses detalhes aí. Não é um tipo diferente de projeção. Então, a projeção ou ela é cilíndrica, ou ela é uma projeção cônica, ou ela é uma projeção plana ou azimutal. Porém, ela pode ser uma projeção cilíndrica e conforme. Ok? Então, observar esses detalhes aí. Então, voltando aqui para as diferentes visões de mundo, eu posso observar pelo ano aqui de criação dessas projeções. Então, isso é uma observação importante a ser feita, que nessa projeção de Mercator, a gente observa que a minha área central aqui, ele está destacando bastante nessa projeção, por exemplo, colocando aqui como centro do mundo, a Europa. Então, a Europa, uma visão que eu posso chamar de eurocêntrica, é representada na projeção de Mercator. Quando eu já observo a projeção de Peters, que já é uma projeção mais atual, digamos assim, uma projeção lá do século XX, ela está colocando como destaque no centro do mundo aqui quem? O continente africano, a própria América aparece com algum destaque aqui nessa projeção. Então, por isso que eu coloquei ali as diferentes visões de mundo. Então, o Mercator, ele traz para a projeção dele uma questão, uma visão mais eurocêntrica, com a Europa como centro do mundo. Quando eu passo, então, para a projeção de Peters, eu posso dizer, então, que é uma projeção mais terceiro-mundista, digamos assim, em que eu tenho lá o continente africano ou o continente americano aqui como centro do mundo. Então, por isso, as diferentes visões de mundo. Então, isso é muito comum de aparecer, às vezes, em exercícios, questões de prova, fazendo comparações entre essas duas projeções, projeção de Peters e projeção de Mercator, avaliando exatamente essas questões aí relacionadas à visão de mundo. Uma visão mais eurocêntrica para Mercator, em contrapartida, eu tenho aí uma visão mais
terceiro-mundista, digamos assim, para a projeção de Peters. E aí, meninos, para encerrar o assunto da projeção cartográfica, coloquei aqui alguns exercícios para mostrar aí para vocês como que isso aparece, de repente, em uma questão de prova. Porque a gente comentou bastante coisa até agora relacionada às projeções, mas às vezes a gente fica lá naquela dúvida, como que isso vai aparecer em uma questão de prova. Então, conselho aí agora dar uma pausa nessa aula, tentar resolver o exercício, soltar o pause aí depois, que a gente vai acompanhar a resolução dessa questão. Ok? Então, aí, essa é uma questão da Unicamp, então, Universidade de Campinas, uma das universidades aí mais conceituadas do país, tratando exatamente desse assunto, projeções cartográficas. E aí o enunciado da questão, ele fala o seguinte para a gente. Abaixo é reproduzido um mapa mundi na projeção de Mercator. Então, eu tenho ali a imagem para a gente fazer a análise e pergunto o seguinte, o comando da questão. É possível afirmar que, nesta projeção, então, observando ali a letra A, ela fala para mim que os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90 graus, o que promove um aumento das massas continentais em latitudes elevadas. Será que essa é uma alternativa correta? Está me perguntando, é possível afirmar. Então, eu tenho que encontrar nessa questão a alternativa que corresponde à realidade, a alternativa correta. Então, quando ele fala aqui que os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90 graus, eu já encontro um problema nessa alternativa. Quem sabe que as projeções cilíndricas apresentam lá os ângulos retos, os ângulos de 90 graus. Então, paralelos e meridianos se encontram formando, então, ângulos de 90 graus. Então, já é um erro que aparece aí na alternativa A. Isso promove um aumento das massas continentais em latitudes elevadas. Então, essa alternativa eu vou descartá-la. Eu não posso marcar a alternativa A como sendo a alternativa que corresponde à realidade aí. A letra B. Os meridianos e paralelos, eles se cruzam formando ângulos de 90 graus, o que distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e menos as porções próximas ao Equador. Então, quando eu observo aí a letra B, eu consigo observar uma equivalência em relação à realidade. Então, tudo que a letra B colocou para a gente aí foi o que foi dito aí nas aulas anteriores. Então, o que corresponde à realidade, a alternativa correta para essa questão seria a letra B de bola. Porém, a gente pode observar aí quais são os erros que a letra C e a letra D apresentam. No caso da letra C, fala que não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma latitude, possibilitando o uso deste mapa para navegação marítima até os dias atuais. Bom, o problema na alternativa C é quando fala que não há distorções nas massas continentais e oceanos. Então, a gente sabe que sempre vão ocorrer aí distorções. Então, independente de qual seja a projeção que for utilizada, sempre teremos algum nível de distorção. Então, posso descartar a letra C em função dela apresentar este problema. E a letra D de dado fala que os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90 graus, o que possibilita a representação da Terra sem deformações. Então, a letra D, ela até começou de forma, digamos assim, correta, porém, no final da alternativa, ela coloca lá a situação em que a representação da Terra vai ocorrer sem deformações. E toda projeção cartográfica sempre vai apresentar algum nível de deformação. Então, uma questão da Unicamp, uma questão relativamente tranquila, após assistir aí o andamento das nossas aulas, marcaríamos aí a letra B de bola na questão número 1, questão da Unicamp. Questão número 2, fala o seguinte para a gente. Caracteriza-se por ser um tipo de projeção que ordena os paralelos e os meridianos em um invólucro arredondado que é desenrolado e posto em uma superfície plana. Os mais famosos exemplos são as projeções de Mercator, de Peters e de Robinson.
Nessa projeção, minimizam-se as distorções nas regiões próximas ao Equador, que se elevam nas regiões mais próximas aos polos. Estamos falando da projeção cônica, cilíndrica, azimutal, equatorial ou circular. Então, o próprio enunciado da questão, ele já te traz ali várias informações para que a gente consiga concluir de qual tipo de projeção que está sendo comentado ali. Então, quando ele cita lá as projeções de Mercator, Peter e Robinson, nós falamos aí, acabamos de fazer a comparação entre Mercator e Peters, falando que eram projeções cilíndricas. Então, de cara, a gente vai marcar também a letra B, ela é uma projeção cilíndrica. Se, porventura, não lembrasse disso na hora de fazer a resolução da questão, ela fala também que nessa projeção minimiza-se ali as distorções nas regiões próximas ao Equador e elas se elevam nas regiões mais próximas aos polos. Então, nós vimos isso também como característica da projeção cilíndrica, que as áreas em que ocorre a menor distorção são exatamente as áreas de baixas latitudes, as áreas próximas à linha do Equador, porque é ali em que ocorre o ponto de tangência. Então, eu pego lá o meu papel, uma superfície plana, em que eu vou fazer a representação ali, o ponto de tangência ocorre exatamente nas áreas de baixa latitude. Então, nessa questão, estamos falando da projeção cilíndrica. Letra B de bola. Então, aí dois exemplos simples de como que esse assunto de projeções cartográficas aparece para a gente aí nas provas. Com isso, a gente encerra o assunto de projeções cartográficas e a gente já consegue agora buscar aí em livros didáticos, em qualquer outro material, questões de Enem, questões de vestibulares anteriores, sobre o assunto de projeções cartográficas e daremos conta aí de resolver essas questões. Grande abraço, até a próxima.